Oi, pessoal! Na aula de hoje vou trabalhar com vocês esse modelo de macacão feminino, tamanho 3 a 6 meses, que fica uma fofura. Essa abertura entre pernas para facilitar vestir o macacãozinho e ele fica super prático, além de muito fofo, né? O acabamento ficou bem delicado, bem bonitinho, uma peça super bacana para você confeccionar. Eu usei o fio Anne e eu mostro para vocês daqui a pouco na lista de materiais. Mas antes de começar a lista, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva, pois assim você receberá aulas exclusivas como essa semana. Inicio fazendo 74 correntinhas. Pulo uma, duas, três e na quarta corrente eu faço um ponto alto. Continuo trabalhando em pontos altos até completar 12 pontos. Eu já conto essas correntinhas da vira como um ponto alto. Então, tenho 1, 2, 3, 4 e continuo trabalhando até completar os 12 pontos. Completei os 12 pontos, faço duas correntinhas, venho na próxima correntinha aqui de base e começo a trabalhar em pontos altos novamente. Mantendo a mesma sequência, vou trabalhar 12 pontos altos, um para cada correntinha de base. Quando eu completar os 12, eu volto para a próxima divisão. Finalizei os 12 pontos, faço duas correntinhas de separação e na próxima corrente de base, começo a trabalhar novamente em pontos altos. Agora, eu vou fazer a maior parte da peça, que é a parte da frente. São 24 pontos altos. Depois que eu terminar os 24 pontos, eu volto para a próxima divisão e já falo para vocês como vai ficar a montagem da pala. Finalizei os 24 pontos, faço duas correntinhas e a partir da próxima corrente de base, trabalho novamente 12 pontos. Aqui nesse final, eu vou fazer uma repetição do que eu fiz aqui no início. São duas vezes com 12 pontos. Então, agora, 12 pontos, duas correntinhas e os 12 pontos finais, que correspondem à parte da frente, essa maior parte, 12 pontos para cada uma das mangas na parte da cava, e 12 pontos de um lado, 12 pontos do outro, que correspondem à parte de trás. 12 mais 12, 24. Então, a parte da frente e a parte de trás, teremos a mesma quantidade de pontos, só que 12 de um lado e 12 do outro, pois temos a abertura. Agora, eu vou terminar aqui, faço os 12, duas correntinhas e os 12 finais. E depois eu volto para darmos início à próxima carreira, onde eu vou mostrar para vocês como fazer os aumentos da pala e também já digo por quantas carreiras vamos trabalhar.
Cheguei no final da carreira, viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer a segunda carreira, já fazendo a parte da divisão. Temos a marcação da divisão, onde fizemos as correntinhas. Agora, eu subo 3 correntes e trabalho pontos altos até completar os 12 pontos. Então, venho, passo a agulha aqui no primeiro ponto para trabalhar um ponto de borda, ele reforça mais a lateral, e fecho, como se eu tivesse fechado uma correntinha. E faço mais 2, 3 correntes no total, à altura de um ponto alto. Agora, eu trabalho ponto sobre ponto até chegar no espaço das correntinhas, 12 pontos no total. Completei os 12 pontos, a seguir eu tenho o espaço de correntinhas. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ou seja, faço um leque dentro do espaço de correntinhas. E depois continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Isso vai se repetir em todas as carreiras da pala. Eu vou continuar aqui até chegar no próximo espaço para trabalhar novamente o leque sobre o espaço de correntinhas. Já cheguei novamente no espaço de correntinhas, todas as vezes que eu chego no espaço de correntes, eu trabalho leque dentro do espaço. Nas próximas carreiras, leque sobre leque, ou seja, fazendo o mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Quando eu estiver na terceira carreira, estamos fazendo a segunda, ó, trabalhei o leque, trabalhei o leque. O restante da carreira toda em pontos altos, um ponto alto para cada. Quando eu chegar na terceira carreira, agora, eu faço leque sobre leque, 2 altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do espaço, e o restante da carreira, sem deixar nenhum espaço, ó, eu não tenho correntinhas nessa parte, correntinhas só no espaço central do leque. Vou trabalhar sempre ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, e o leque sobre leque. Carreiras de vai e vem, até completar 9 carreiras no total. Inicio com as 3 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Em cada um dos espaços de corrente da base, eu faço o leque. Viro novamente meu trabalho e repito o mesmo processo, assim por diante, até completar 9 carreiras no total. Cheguei ao final da carreira de número 9. Como eu disse para vocês, tenho aqui as 5 partes. Parte da frente, essa parte maior, as mangas e as 2 partes que formam a parte de trás da peça, onde eu tenho a abertura. Agora, eu vou fazer a separação, onde eu deixo as mangas separadas do restante da pala. Aqui eu inicio da mesma forma, fazendo o pontinho de borda, como eu já fiz nas outras carreiras, as 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até chegar no espaço onde eu tenho as correntes no centro do leque. Cheguei no espaço das correntes, eu venho, faço um ponto alto, pulo toda essa parte, que é a parte da manguinha, e venho no próximo espaço do leque, onde eu tenho as correntes, eu faço um ponto alto. E depois eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo leque, onde faço a separação da outra manguinha, deixando essa parte da cava já separada. Cheguei aqui
No próximo intervalo da correntinha, faço um ponto alto, pulo toda a parte onde fica a cava e faço um ponto alto no próximo espaço em cima do leque. E finalizo essa carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando no final, eu volto, pois na próxima carreira já vou trabalhar o passa-fita ou passa-cordão, para depois darmos continuidade à base. Cheguei ao final da carreira. Eu tenho aqui as duas cavas, ó, manguinhas já separadas. Agora, vamos trabalhar a parte do corpinho. Nessa carreira, eu faço o passa-fitas. Faço 4 correntes aqui no início, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente e sigo dessa forma, correntinha, ponto alto, sempre pulando um ponto de base. Até percorrer toda essa parte, ó. Então, chegando aqui nessa abertura, eu passo por ela como se a carreira fosse normal, uma carreira de pontos altos, trabalhando sempre dessa mesma forma, uma corrente, um ponto alto, até chegar aqui ao finalzinho. Cheguei ao final da carreira, viro meu trabalho. Inicio fazendo 5 correntinhas, 3 que eu conto como ponto alto, 2 para vira. Volto nesse primeiro ponto de base e faço um ponto alto. Fiquei com o meu primeiro ponto V. Agora, eu pulo um ponto da base, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto alto, 2 correntes, volto nesse mesmo ponto, mais um ponto alto. Fiquei com meu segundo V. Sempre pulo um ponto da base e venho no próximo. Faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Agora, eu vou seguir dessa forma até completar toda a carreira. Depois disso, eu vou fazer a união e não vou mais trabalhar com essa abertura na parte de trás. Eu vou trabalhar em carreiras circulares, trabalhando a parte de baixo da peça. Cheguei ao final da carreira, eu tenho 29 Vs. E aqui eu tenho a sobra de um ponto. Eu vou fazer um V a mais, completando os 30 pontos nessa parte de trás. Eles ficam bem juntinhos, porque não temos o ponto para pular. Agora, mas depois essa diferença, ela já some automaticamente nas outras carreiras. Agora, eu tenho o V lá do outro lado. Como eu disse para vocês, vamos fechar essa abertura agora. Então, venho 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Passo a agulha por dentro do primeiro V, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. E agora, eu trabalho fazendo... Aqui, fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas, contando as correntes aqui do início como um ponto. E trabalho mais 2 pontos altos. Então, fiquei com um leque. Venho dentro do próximo V e repito o mesmo processo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou circular toda a carreira dessa mesma forma. Em cada V, eu trabalho um leque.
Cheguei ao final da carreira dos leques, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Eu fiz o leque sobre o último V de base. Tenho no total 30 leques. Eu vou continuar trabalhando leque sobre leque. Faço um baixíssimo para ficar no espaço das correntinhas do primeiro leque. Subo 3 correntes que eu conto como primeiro ponto. Volto nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos. Agora, vamos trabalhar os leques com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Venho sobre o próximo leque, trabalho o leque sobre leque, onde faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou circular toda a carreira dessa mesma forma, fazendo os leques, leque sobre leque, mantendo 30 leques em volta da carreira, onde teremos 3 altos, 2 correntes e 3 altos. Para passar de um leque para o outro, eu não faço correntinhas. Finalizei a carreira dos leques, agora ela fica uma carreira já bem mais franzidinha, para deixar aquele aspecto bem fofinho na parte de baixo. Daqui para frente, eu continuo trabalhando leque sobre leque. Trabalho os leques com 3 pontos altos, só que eu faço um ponto trabalhando aqui no último ponto desse lado, no terceiro ponto, e um ponto trabalhando no primeiro ponto daquele lado. Então, antes e depois do espaço de correntinhas, eu faço ponto. Já subo as 3 correntes em cima do terceiro ponto. Dentro do espaço, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E um ponto em cima do primeiro ponto dos 3 desse lado. Agora, eu vou para o próximo leque, e mais uma vez, eu venho em cima do terceiro ponto, um ponto antes das correntinhas. No espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E um ponto alto depois da correntinha. Então, um ponto alto antes das correntes, um ponto alto depois das correntes. Sempre usando os pontos de base do leque da carreira anterior. Trabalhando as carreiras com 3 altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 3 altos, 2 correntes e 3 pontos altos. De um leque para o outro, eu não faço correntinhas. Agora, eu vou trabalhar as carreiras circulares, contorno toda essa carreira, fecho com baixíssimo, venho até o terceiro ponto, faço um ponto alto antes da correntinha, completo o leque fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos e um ponto alto depois das correntinhas. Sempre mantendo essa contagem, leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas na parte central. De um leque para o outro, não faço correntes. Continuei trabalhando para que vocês possam ver como fica essa parte dos leques, sempre trabalhando leque sobre leque, mantendo a mesma contagem, até completar 16 carreiras. Então, eu vou continuar trabalhando minha base até completar as 16 carreiras trabalhadas em leque, contando depois da carreira do V, a primeira carreirinha dos leques que eu fiz com 2 pontos altos, já conto como a primeira e até completar 16 carreiras. Completando as 16 carreiras na base,
vamos fazer a divisão para deixar a separação das perninhas. Já cheguei ao final das 16 carreiras trabalhadas em leque. Agora, eu já tenho a base para divisão, onde eu vou deixar o fundo aqui do macacão e também as perninhas já separadas, uma de um lado, uma do outro, a abertura para passagem das perninhas. O porquê da marcação e o porquê deixar aberto. Até um aninho facilita bastante para trocar fralda, para a mãe trocar o bebê, só abrindo a parte de baixo. Então, não precisa tirar toda a roupinha, fica mais fácil os cuidados com o bebê. Por isso que faremos essa parte com os botões embaixo do fundo do macacão, da divisão entre pernas. Eu separei aqui, temos nesse tamanho, temos 30 leques. Eu vou deixar 13 para um lado, 13 para o outro. Ou seja, eu tenho aqui no meio a sobra de 2 leques na parte de trás, mais 2 leques na parte da frente, total de 4 leques. Com os 13 de cada perninha, 26, com os 4, 30 leques. Como eu faço essa divisão? Aqui eu coloquei o marcador para facilitar a visualização de vocês e também fica mais fácil para nos guiarmos. Tanto pode ser o marcador de pontos, quanto um pedacinho de linha de outra cor, aí você pode marcar como ficar mais fácil para você. Mas eu fiz o seguinte, depois que eu fechei a carreira de número 16, eu contei um leque e coloquei o marcador. E depois 13 leques e coloquei o marcador lá na parte da frente. Eu vou fazer um lado, depois o outro. Aqui, como eu fechei no bloquinho, o primeiro bloquinho com 3 pontos aqui do meu leque, eu tenho que caminhar fazendo pontos baixíssimos para não precisar cortar o fio até chegar lá no próximo leque. Assim, eu evito fazer um arremate. Então, venho até no centro desse primeiro leque, passo o marcador aqui só para deixar ele, para facilitar depois pra gente. Eu venho aqui trabalhando uma carreira da mesma forma que fizemos em todas as outras carreiras. Eu trabalho os 3 pontos altos, um antes das correntinhas, um depois, e o restante no centro. Então, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, até completar 13 leques. Na próxima carreira da perninha, eu já vou fazer uma diminuição. Essa perninha, ela vai ficar assim, bem fofinha, sabe? Aquela fofolete que fica bem franzidinha? Então, olha lá. Aqui, leque sobre leque, até completar os 13 leques no total. Quando eu completar os 13 leques, já estaremos lá na parte da frente, antes do marcador. Aí, eu volto, porque eu vou trabalhar agora em carreiras de vai e vem. Sendo que quando eu chegar aqui nesse leque de número 13, eu já vou voltar trabalhando, mas já vou fazer a diminuição para fazer o ajuste da perninha. Percorri os 13 blocos. Quando eu chego aqui no de número 13, eu viro o meu trabalho como se eu estivesse com o avesso de frente para mim. Venho, conto 1, 2 baixíssimos e aqui eu subo as 3 correntes. Até aqui, tudo igual eu já fazia, a não ser que agora estamos trabalhando em carreiras de vai e vem. Antes, estávamos trabalhando os leques fazendo 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Agora, eu faço 2 pontos, as correntinhas eu conto como 1,
e eu já fiz um aqui dentro do espaço de correntes. Faço 2 correntinhas, um ponto no espaço e um ponto depois das correntes. Leque igual aos anteriores, só que agora 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Até completar os 13 leques. Então, vou dar a volta aqui até chegar lá no leque de número 13. Vou virar o meu trabalho e já trabalhar a próxima carreira, a terceira carreira da perninha. Finalizei a carreira com os bloquinhos com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Viro o meu trabalho. Aqui eu já consigo perceber um leve ajuste. Ó, ele vai começar a bolear a lateral, ajustando essa parte da perninha. Agora, eu vou trabalhar. Venho em cima do segundo ponto e dentro do espaço. Fiz 2 pontos baixíssimos, agora eu faço uma carreira em ponto V. Faço 1, 2, 3 correntinhas que correspondem ao ponto alto e 2 para vira, 5 correntinhas para dar início a essa carreira. E dentro do espaço eu faço mais um ponto alto, então fiquei com um ponto V. Venho sobre o próximo leque e trabalho o V. Faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E dessa forma eu trabalho em cada um dos leques, fazendo o V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Venho no próximo leque, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Agora, ela já vai ficar bem mais ajustadinha. E é isso que queremos para depois fazer o acabamento. Depois, eu vou repetir também o mesmo no outro lado. Então, agora já conseguimos ver, ó, bem a parte da divisão da perninha que vai se formando. Quando eu chegar lá no leque, no último leque, o leque de número 13, eu volto dando continuidade. Prontinho, eu cheguei no leque de número 13, fiquei nessa última carreira, nessa terceira carreira da perninha, com uma carreira com os leques com 3 pontos altos, outra com 2, e a última carreira eu fiz a carreira dos V's, 13 V's no total. Agora, eu posso cortar o fio. Aqui eu só puxo, deixo ele ali na espera para arrematar depois no final. E eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa primeira perninha, eu faço agora na segunda. Agora, eu deixo o fio aqui na espera, como eu disse para vocês, viro o trabalho e já posso começar a trabalhar a segunda perninha. Eu venho com o fio aqui na agulha e agora eu deixo a parte da frente virada para mim. Uma eu faço de um lado, outra do outro, mas o processo é o mesmo. Venho aqui no primeiro leque, na parte da frente, depois do marcador, e contando aqui até chegar no próximo leque, que ficam sobrando os 2 últimos, eu tenho também 13 leques, como já fizemos na primeira parte, agora é só fazer uma repetição. Então, venho primeira carreira com os 3 pontos, fiz a união aqui e faço o primeiro leque. Volto trabalhando a segunda carreira com os leques com 2 altos, 2 correntes e 2 altos, e depois faço a minha carreirinha de ponto V. Quando eu terminar as 3 carreiras, eu não preciso cortar o fio como essa primeira, porque com o próprio fio aqui da terceira carreira da segunda perninha, já vamos fazer o acabamento. Agora, já consigo ver bem melhor como diminuiu aqui o tamanho, né, da abertura das perninhas, porque eu já fiz os 2 lados. Essa parte central, onde eu fecho com os botões, depois de trabalhar o acabamento. O acabamento, como eu disse para vocês, aqui na segunda perninha,
eu não corto o fio, porque eu já venho trabalhando dando a volta em toda a base. Como eu disse para vocês, essa parte fica aberta, então eu vou trabalhar em volta de toda a carreira, de toda a circunferência. Aqui mesmo, onde eu finalizei, eu faço 2 pontos baixos. Na parte onde eu tenho a abertura do leque, eu faço um baixo. Sobre o ponto alto, eu faço lateralmente 2 baixos, venho novamente no espacinho do leque e faço um baixo. Lateralmente, 2 pontos baixos no ponto. No espaço onde eu tenho as correntinhas do leque, um baixo. É como se eu ficasse com 3 baixos por carreira. Temos as 3 carreiras, eu tenho 3 mais 3, 9 pontos. Agora, eu já estou nessa parte onde eu tenho os leques, a parte entre pernas. Aqui eu faço um ponto para cada, ó, venho um baixo para cada pontinho do leque. E na parte central, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço só um ponto baixo, para dar uma leve ajustada, ele fica mais arredondadinho. Um ponto para cada do leque, temos os 3 pontos. E dessa forma, eu também trabalho aqui no outro leque, ó. Um ponto baixo para cada, no espaço das 2 correntinhas, um ponto baixo. E um ponto baixo para cada do leque. Aqui eu ainda tenho os 3 pontinhos desse lado, eu faço 2, e o terceiro eu já pego aqui no espaço onde eu tenho as correntinhas. Faço 2 sobre o ponto, e o terceiro eu faço no espaço onde eu tenho as correntinhas. 1, 2... O terceiro, eu faço no espaço, 1, 2, e faço um pontinho aqui na terceira correntinha, onde eu tenho o V. Prontinho. Essa parte central, eu já fiz uma carreirinha de acabamento. Em volta, eu faço um pontinho, um ponto sobre o V, um ponto sobre o outro ponto do V, e onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas, eu faço 2 pontinhos. Um ponto sobre o ponto alto do V, onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto, um para cada, e no espaço onde eu tenho 2 correntinhas, eu faço os 2 pontos. E vou dessa forma até dar a volta aqui na base dessa perninha. Então, eu venho um pontinho para cada. Chegando aqui, no finalzinho da parte onde eu tenho os V's, eu tenho novamente aquela abertura entre pernas. E eu faço o mesmo que eu já fiz lá do outro lado. Eu desço com 3 pontos por carreira. Chegando aqui na base, eu trabalho um pontinho baixo para cada e um ponto no espaço onde eu tenho as 2 correntinhas e subo novamente. Na outra perninha, um ponto baixo para cada pontinho do V, até chegar aqui onde eu fiz o primeiro ponto dessa carreira, que é uma carreira de nivelamento para fazer o acabamento das perninhas e também um acabamento entre pernas. Já finalizei a carreira, cheguei aqui ao final, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou percorrer toda a volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base novamente, em volta de toda a carreira, tanto aqui na parte entre pernas, quanto na parte mesmo da base da perninha. A única coisa que eu vou fazer a mais é que quando eu chego aqui nesses cantinhos, antes de percorrer entre pernas, aqui, ó, bem onde eu tenho
a parte da perninha. Então, ele fica com essa voltinha. Quando eu chego aqui nessa voltinha, que fica ali bem na base do ponto V, primeiro e último ponto V desse lado, primeiro e último ponto V do outro, eu faço 2 pontos baixos, só para que ele não curve, para que ele fique mais retinho. Então, aqui eu faço uma correntinha, volto nesse mesmo e faço um ponto. Então, já fiquei com 2 pontinhos, porque eu conto a correntinha como um. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E vou percorrendo. Venho um ponto para cada, chegando aqui no cantinho, eu faço 2 pontinhos baixos e depois continuo. Um ponto baixo para cada. Aqui a mesma coisa, chegando no cantinho, eu faço 2 pontos baixos juntos e depois sigo um ponto baixo para cada. No último cantinho, a mesma coisa. Trabalho os 2 pontos baixos juntos para ficar com ele nivelado, porque senão ele fica curvando. E trabalho um ponto baixo para cada, até terminar a volta em toda a carreira. Para não ficar dúvidas, ó, cheguei aqui no cantinho, já percorri essa parte entre pernas, e agora eu venho, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto, e depois eu continuo um baixo para cada. Como eu disse, repetindo essa parte de fazer esse aumento nos 4 cantinhos, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente do macacão. Já finalizei a segunda carreira em pontos baixos e fiz a terceira, também fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e trabalhando 2 pontos baixos juntos em cada um dos 4 cantos da abertura da perninha. Depois que eu fiz as 3 carreirinhas, só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, eu já tenho essa parte do acabamento finalizada. O fio eu trago aqui para o lado avesso e só vou deixar ele pré-arrematado para arrematarmos tudo no final. Então, passo por dentro de uma laçadinha, formo uma nova laçada, puxo e deixo esse fio aqui na espera. Para trabalhar o lacinho que vamos aplicar na frente do macacão, eu faço 8 correntinhas, pulo uma, venho na segunda e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no último pontinho, na última correntinha. Cheguei na última corrente, eu tenho aqui a correntinha da vira, que eu conto como um ponto, e venho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Viro o meu trabalho. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada, fecho. Aqui eu já tenho as 36 carreiras. Agora, eu vou fazer uma carreirinha em ponto baixo em volta de toda a base. Eu passo a agulha
Onde eu fiz esse último ponto, eu faço mais um ponto, para que ele forme a parte arredondada. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo para cada carreirinha de base lateralmente. Então, venho trabalhando os pontos baixos até chegar aqui no último pontinho, onde faremos novamente essa parte do canto, confeccionando 2 baixos juntos. Cheguei no finalzinho, no último ponto aqui do canto, já fiz um ponto baixo, volto nele mesmo e faço mais um baixo. E depois eu sigo até chegar aqui no cantinho, onde faremos novamente os 2 baixos juntos. Aqui eu já aproveito para arrematar esse fiozinho. Então, fiz um baixo, volto nele mesmo, mais um ponto baixo. E depois sigo um ponto baixo para cada, até chegar no final da carreira. Aqui na carreira, eu já fiz um baixo, então eu faço outro baixo e eu vou fechar com baixíssimo. Já cheguei no finalzinho da carreira, só puxei o fio e deixei uma sobra de uns 60 centímetros, mais ou menos, para fazer a montagem. Eu viro aqui as pontinhas, o início e o final, passei o fio na agulha de tapeçaria e eu passo de um lado e do outro. Eu vou pegar só na laçadinha de fora, para que o acabamento fique melhor. Então, eu venho nessa primeira laçadinha e lá do outro lado também. Passo de um lado
Agora, eu vou deixar o laço na espera e vou fazer o acabamento em volta dessa abertura na parte de trás e também da parte do decote. Depois que eu fizer uma carreira em ponto baixo, em volta de toda a base, eu vou chegar ao final da carreira e já vou trabalhando a golinha. Para fazer essa carreira de acabamento, eu fiz a união aqui, passei o fio pela agulha, venho no primeiro pontinho, faço um ponto baixo e eu vou trabalhar 2 pontos baixos por carreira e um na união, onde eu prendo a carreira. Cheguei aqui na parte de baixo, tenho o passa-cordão, a carreirinha de ponto V e depois do outro lado subindo a mesma coisa. Tenho a carreirinha de ponto V, o passa-cordão, o passa-fita e depois as carreiras da lateral. Aqui eu sigo o mesmo processo, ó, eu já fiz 2 pontos baixos na carreira do passa-fita, um na união da carreira. Aqui na carreira de V, a mesma coisa, os 2 baixos. E depois eu passo a agulha entre os V's, que seria aqui já bem no limite, descendo e depois subindo. Já dou uma viradinha, porque agora eu subo. Na parte onde eu tenho os pontos altos, 1, 2 pontos, na união da carreira, 1 ponto. 3 pontos por carreira, exatamente igual já fizemos a lateral. Agora, eu subo fazendo a mesma contagem. Chegando aqui na parte de cima, no último ponto, na última carreira também, eu ainda vou fazer o acabamento em pontos baixos em volta de toda a base do decote, até chegar aqui nesse primeiro pontinho, onde eu vou finalizar essa carreira e depois fazer a golinha. Cheguei no final, subindo a lateral, agora eu venho e trabalho um ponto para cada ponto alto de base. Só venho percorrendo um ponto para cada, até percorrer toda a base, ó. Venho um pontinho para cada, passando aqui pela parte da frente, até chegar aqui onde iniciamos essa carreira de acabamento. Cheguei no final da carreira, ó, já contornei toda a base e cheguei ali, no finalzinho da carreira, onde eu comecei
a carreirinha de acabamento, tem aqui o fiozinho depois para arremate. E agora, daqui mesmo, eu aproveito e já faço a parte da golinha. Eu vou fazer um babadinho e eu começo essa carreira, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem, mas eu começo com a parte do avesso, como se estivesse virada aqui de frente para mim, porque assim a golinha já fica caída depois pro lado certo. Faço 3 correntes, pulo 2 correntinhas aqui, 2. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho. Eu faço 2 pontos baixíssimos para ficar no centro da primeira argolinha. Depois disso, eu faço 4 correntinhas e na próxima argola eu faço um ponto baixo. 4 correntinhas, na próxima argola faço um ponto baixo. Trabalho até chegar lá na última argolinha. Cheguei novamente ao final da carreira, viro meu trabalho, faço os 2 pontos baixíssimos para ficar no centro da argolinha, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora, prendo um ponto baixo, 5 correntinhas, prendo um ponto baixo na próxima argolinha. E assim eu trabalho até dar a volta, chegando na última argolinha. Já guardei o tempo de secagem, prontinho então, mais essa parte. E agora vamos para os botões. Eu escolhi esse botão tamanho camisa, combinando bem aqui com o tom da linha que eu usei. Linha e agulha de costura, de forma bem simples aqui, gente, não tem muito mistério. Eu deixo as 2 partes aqui viradas pra mim, e na parte de trás, aqui, eu vou colocar os botões, costurando os botões. E a parte da frente, eu vou usar como casinha do botão a abertura aqui do segundo leque.
Já virei aqui a parte de trás, de frente pra mim, e como eu disse pra vocês, de forma bem simples, faço a costura dos botões. O meu aqui é um botão de 4 furos, então, só trabalhar fazendo a costura e depois que eu fizer essa parte da costura, eu volto mostrando pra vocês a parte lá de baixo, na abertura, onde também faremos a costura dos 4 botões. Costurei o botãozinho aqui na primeira carreira de pontos altos, na parte de trás. Na parte da frente, aqui na abertura, costurei os 4 botões, um na direção de cada leque. Fica bem prático, assim, bem fácil pra fechar, ó, sempre no espaço central do leque, eu fecho o botão. Uso como casinha de botão, ó, 1, 2, 3 carreiras, eu venho na segunda carreira do leque e fecho. Então, ele fica bem parecido com os macacões